Bom, a partir de agora, então, a gente vai começar a gravar. Hoje a gente está retornando o estudo do Paulo Estevão. Eu esqueci de colocar aqui na capinha, mas a gente vai hoje entrar no capítulo 4 do livro. Ano passado, a gente até entrou um pouquinho, né, antes de fazer aqueles 2 estudos complementares, nós entramos um pouquinho no capítulo 4, mas para ficar um estudo bem feito, a gente vai entrar desde o início hoje, tá? Vamos recomeçar desde o início o capítulo 4 para a gente poder pegar as informações lá desde o início. Então, vamos lá. Vou começar, então, a qualquer momento, quem quiser parar para relembrar ou para falar alguma coisa, fique à vontade. Então, ó, Emmanuel começa assim. Estamos na velha Jerusalém, numa clara manhã do ano 35. Emmanuel está situando a gente aqui que já se passou, desde o início da nossa história, se passou um ano. Porque eu não sei se vocês se recordam, lá no início do livro, ele situa o início, ele fala, estamos no ano de 34, né? Então, desde aquele iniciozinho, toda aquela trama que envolveu a família de Gesiel, o seu pai, Josedebe, a sua irmã, aquilo foi no ano de 34, que já era um ano após a crucificação do Cristo, né? E aqui agora Emmanuel situa a gente. Já se passou um ano daquela data, né? Então estamos no ano, na manhã do ano 35. Nenhuma informação que Emmanuel coloca é por nada, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente entende pequenos detalhes de algumas informações que Emmanuel coloca. No interior de sólido edifício, onde tudo transpira conforto e luxo da época, um homem ainda moço parece impaciente à espera de alguém que se demora. Ao menor rumor da via pública, corre à janela apressado, voltando a sentar-se a examinar papiros e pergaminhos como quem se diverte matando o tempo. Chegando à cidade depois de uma semana de viagem exaustiva, Sadoc guardava o amigo Saulo para o abraço afetuoso da sua amizade de muitos anos. Então, esse personagem aqui é Sadoc e que está aguardando Saulo. Esse é o primeiro capítulo, né, que Saulo entra na história do livro. Dentro, em breve, um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas, estacavam a porta, tirado por 2 soberbos cavalos brancos, ou seja, 2 patrícios da época, né? 2 homens de uma colocação social considerável. Emmanuel deixa isso muito claro aqui, né? O tempo inteiro falando do luxo da época, do conforto daquele local que ele estava, e agora falando de como Saulo chegou, porque ter um meio de transporte desse aqui, semelhante à biga romana, com 2 cavalos soberbos, não era para qualquer um, né? Então, aqui a Amanda já situa também que esses 2 personagens eram personagens que tinham uma situação financeira muito boa para a época. Num minuto, as nossas personagens se abraçaram efusivamente, transbordantes de alegria e juventude, ou seja, os 2 também estavam no auge da sua juventude. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos. Outra informação aqui, Saulo, no ano de 35, tinha 30 anos. Vocês se lembram quando a gente fez o estudo passado, que eu botei essa gravura aqui e a gente brincou sobre esse texto que fala da beleza, né? da virilidade, máscula beleza, os traços israelitas. Vocês lembram do estudo passado que a gente brincou com essa gravura que eu coloquei? Lembro, até porque aí ele tem cabelo, né? Ele tem um Ainda, pouquinho né? de cabelo, né? Um pouquinho, tem um chumacinho, um tupetezinho. um pouquinho mais. Mas aqui é interessante esse trecho, né? Que Emmanuel traça o perfil, não só físico, né? Mas também traça um pouco do perfil psicológico, né? de Saulo.
Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Então, ele já está falando aqui que ele é percussiente, temperamento apaixonado e indomável, rico de agudeza e resolução. Será que esse, de fato, é o temperamento de Paulo? Sim. Ele vai sofrer uma transformação, né? Que mesmo a transformação moral e até física, que mesmo quem não conhece a história do livro, conhece pela história comum, né? Do conhecimento geral, dos textos do Evangelho. E olha que interessante, né, o que a gente fala normalmente dessa transformação de Saulo. Ele passa de perseguidor dos cristãos, né, ao maior divulgador da doutrina do Cristo, das mensagens do Cristo. Mas o mais interessante, que a gente precisa pensar um pouco nisso para a nossa essência, né, que a gente às vezes quer mudar questões da nossa essência. E, às vezes, não é esse o movimento que a gente tem que fazer. O movimento que a gente tem que fazer é outro. Porque, por exemplo, Saulo, muito disso que a gente está vendo aqui, desse temperamento dele, não vai se alterar. É a natureza, é a essência dele. Não vai se alterar. O que vai alterar é o direcionamento da ação dele, que antes era para um lado, para perseguir, e depois vai para outro lado, para o lado de divulgar o amor. Né? Antes era perseguir o amor, que ele ainda não conseguia compreender, e depois ele passa a divulgar o amor, depois que ele passa a compreender. Mas a força dele, essa força apaixonada aqui, continua a mesma. Por isso que às vezes a gente quer, é o que eu estou falando, a gente quer domar determinados temperamentos do nosso íntimo, que não é o temperamento que a gente precisa domar, né, ou modificar. É a direção que a gente dá para eles, né? Então, isso aqui, essa questão da personalidade de Saulo, dessa grande transformação que a gente vai ver, entre outras que eu vou tentar trazer aqui para a gente, é importante que a gente traga para a nossa vida, né? Perceber o que de fato eu preciso mudar e o que de fato eu preciso transformar o foco ou a vontade que eu estou imprimindo naquela natureza que já é minha e que já pode ser boa, né? Eu só estou colocando uma força nela para um lado que não é bom. Vamos lá o texto. Trajando a túnica do patriciato, falava de preferência ao grego. Aqui se afeiçoara na cidade natal ao convívio de mestres bem-amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Né? Ele foi educado em Tarso, mas Tarso, Atenas, né, Alexandria, tinham as principais escolas da época, né? As mais importantes escolas, os mais importantes mestres, e foi lá que ele, com toda essa cultura, com todo esse ensinamento, foi lá que Paulo de Tarso, né, que Saulo foi criado e estudou. A gente viu um pouquinho nesse estudo complementar nosso, né, um pouquinho dessa história dele, dessas características da construção da vida de Saulo, a gente vai ver mais um pouquinho, que não foi por acaso, né, que ele foi estudar nessas escolas importantes da época. Ele precisava disso, né? Quando chegastes? Perguntou Saulo, bem-humorado ao visitante. Estou em Jerusalém desde ontem de manhã. Isso ele perguntando para Sadoc. Aliás, estive com a tua irmã e teu cunhado. E o nosso debate aí da irmã, é a irmã de Sadoc, é a irmã de Saulo? Depois a gente viu que sim, é a irmã de Saulo. Ontem de manhã. Aliás, estive com tua irmã e teu cunhado, que me deram notícias tuas ao partirem para Lida. E como vais de vida lá por Damasco? Sempre bem, ou seja, Sadoc morava, né, residia em Damasco. Antes que se fizesse alguma pausa, o outro observou. Mas como está modificado? Um carro à romana, a conversação em grego. Saulo, porém, não deixou prosseguir e rematou.
e no coração a lei, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. Eu não consigo, né, ler esse trecho e não me recordar da fala de Emmanuel. Digam-me se vocês também não acham. Ih, tem gente falando aqui no chat, deixa eu ver. Oi, Ricardo, você está aí? Nem vi. Bem-vindo também. Saulo, a Juliette falou, Saulo foi quem foi porque a essência dele era maravilhosa. Exatamente, a essência dele era maravilhosa. A Vera também está aí. Vera, bem-vinda de novo ao nosso estudo, querida. Fiquem à vontade, tá? Para falar, comentar. Bom, quando eu leio esse trecho aqui, né, que fala, e no coração a lei, sempre desejoso de submeter Roma e Atena aos nossos princípios. Gente, eu me recordo na hora dessa passagem aqui, ó, que está no A Caminho da Luz, capítulo 7, onde fala do povo de Israel. Onde Emmanuel fala assim, ó, examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro das suas concepções da verdade e da vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. É ou não é a descrição deste comportamento aqui que Saulo falou? E no coração a lei. Que lei que ele está falando, né? A lei antiga, a lei de Moisés. Sempre desejoso de submeter Roma e Atena aos nossos princípios. E uma das grandes, né, tantas transformações que eu vou falar de Saulo tem a ver com isso. Porque ainda, né, nessa época, ainda como perseguidor, como judeu ali, né, defensor da lei, desejoso, como ele diz, de submeter Roma e Atenas, ele, como seu povo, né, eles eram fechados em si, ele era fechado, né? Porém, quando Saulo, a gente vai perceber no decorrer da história, que quando Saulo percebe os ensinamentos do Cristo, ele percebe que o Messias e o seu amor, e esse Deus que eles achavam que eram os únicos que mereciam o olhar de Deus, na verdade é para todos. Tanto é que ele se torna um apóstolo dos gentios. Gentios são o quê? Todos aqueles que não são hebreus ou judeus, né? São outros povos. Elaine, uma demonstração desse orgulho foi numa palestra que eu assisti da Nete Guimarães, que ela falou que eles não se misturavam. E quando invadiam outros povos, eles matavam as crianças e as mulheres. Eles matavam todo mundo, eles não poupavam ninguém, porque eles não se misturavam com eles, com as pessoas. Porque os outros povos, quando invadiam algum lugar, as mulheres e as crianças, muitas das vezes, se casavam com essas mulheres, né? Mas como eles não se casam com outros povos, outras pessoas de outros povos, como eles não se casavam, eles matavam as mulheres também, entendeu? Então, não sei em que momento da história ela está falando isso, mas, de fato, eles eram muito fechados entre si, né? Eles tinham essa ideia de que nós somos um povo, né? Nós somos unidos entre a gente, e não se abriam, né? Eles não tinham abertura para outros povos, né? Eles queriam Deus único só para eles. Eu acho que esse foi o maior erro deles. Sim, então, daí, não há caminho da luz. Por não querer evangelizar os outros povos, se eles tinham conhecimento, o que eles tinham que fazer? Evangelizar os outros povos também para que seguissem esse Deus único. Mas eles não fizeram isso. E aí esses povos ignorantes passaram a perseguir eles, tratar eles com barbárie, com
violência, né? Exatamente. A missão aqui, onde Emmanuel coloca o povo de Israel, depois deem uma lida, vale a pena. A missão deles era justamente trazer para todos os povos essa ideia de um Deus único, que eles tinham tão forte dentro deles, né? E que na época, a civilização egípcia, os hindus, os próprios romanos, né? Naquele politeísmo deles, a missão do povo de Israel principal era trazer a ideia e o sentimento no Deus único. Né, Juliette? Fala um pouquinho aí, Juliette. Exatamente. Os hebreus, a grande missão do povo hebreu foi justamente vir à Terra para que disseminasse o monoteísmo e o conhecimento do Deus único sobre todos os povos da Terra. E eles, ao invés disso, criaram entre si um orgulho muito grande daquele conhecimento e se guardaram. E o orgulho que aconteceu ao longo de todos os séculos, né, como de gerações a gerações, esse orgulho se tornou quase que o orgulho do orgulho. Né? Eles eram orgulhosos de possuir o orgulho sobre o conhecimento, serem donos eles esqueceram que esse conhecimento foi dado a eles por Deus, até porque eles tinham as noções de reencarnação, de vida eterna, de uma série de coisas que eles trouxeram que pertencem à doutrina espírita, né, de hoje, e que eles vieram com a obrigação de disseminar. E não fizeram isso. E quando chegou em Paulo, né? Paulo, então, ele tinha isso tão guardado dentro dele, gente, que é uma coisa tão maravilhosa que, quando ele desperta, parece que todas as barreiras foram desfeitas. Ele não precisou aprender nada, mãe. Exatamente. Ele sabia tudo. É tão impressionante, tão maravilhoso, que tudo estava ali. Pronto. Foi como se fosse um dique, uma represa. Foi aberto. Exatamente. Ele só não compreendia, né? Isso. Ele sabia, ele só não compreendia. Tudo. Ele parece que estava travado dentro de um corpo. Estava dormindo. Uma bolha. Sei lá, dopado. Nem dormindo, dopado. Exatamente. Muito bom, Juliette, Bia, a participação de vocês. Uma outra observação que nós espíritas, a França recebeu a doutrina espírita, divulgou aqui para a gente, e o Chico continuou, né? E a missão dos espíritas hoje, eu acho que é divulgar a doutrina para o mundo todo, né? Porque Emmanuel fala que a maior caridade que se pode fazer a alguém é transmitir, ensinar a outra pessoa a doutrina dos espíritos, né? Principalmente, né, no seu aspecto que aclara determinados dogmas que, ao invés de libertar, aprisionam, né? Isso. Esse aspecto da doutrina espírita que precisa, né, que esse ensinamento, esse conhecimento precisa ser levado, principalmente nesse aspecto da libertação, porque nós vivemos, essa característica de achar que a minha religião, né, o meu Deus é meu e é único, é tão forte, foi tão forte no nosso espírito impregnado, que muitos de nós carregam isso até hoje. Quantos nos dizem, o meu Deus, o seu Deus, né? Não deixa de ser um olhar exclusivista para aquele Deus que você entende como correto, né? Então, a gente precisa caminhar muito ainda, e sim, a doutrina espírita é a chave que nos auxilia no entendimento e na revelação desses dois lindíssimos códigos que antecederam, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Sem a doutrina espírita, a gente não consegue abrir essas portas, porque, por exemplo, sem a lei de ação e reação, sem a lei de reencarnação, as penas se tornam, né, uma coisa punitiva apenas, e não educativa, né? Isso. Então, nesse aspecto, sim, a doutrina espírita vai aclarar, a doutrina espírita, nesse aspecto, né, ela vai ser a grande chave, como já é, né, cada vez mais, para o entendimento dessa grande mensagem
que Jesus, né, e os antigos profetas vieram trazer para a gente. Muito bom, meninas. Mas então, olha que interessante, né? Antes, Saulo, como a Juliette falou, tinha todo o conhecimento, né? Mas ele estava com a chavinha virada para um lado, exclusivista, do meu povo, tenho que domar, submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. E depois, quando ele compreende o amor, quando ele compreende a mensagem do amor do Cristo, ele vai se transformar no apóstolo dos gentios, né? Ele vai abrir, vai expandir esse coração para um amor que é para todos, todos que queiram entender, todos que queiram ouvir a mensagem, é para todos. Saulo, gente, ó, Saulo, a gente vai mais lá para frente, ele compreendeu tão bem a mensagem que ele alcançou ensinamentos que a gente só obteve através do Espiritismo. Por exemplo, que Jesus foi o construtor do nosso planeta. Depois, mais para frente, eu vou mostrar isso para vocês. Ele E o Cristo planetário, né? A noção do Cristo planetário. Ele já tinha isso dentro dele. Ele, quando ele escrevia as cartas, ele já verbalizava isso de maneiras sutis, porque ele mesmo ainda não tinha se deparado com isso, assim, eu não estou sabendo me explicar, não. Ele não conseguia colocar em palavras, talvez, para aqueles povos, né? Mas gente, estava tudo ali. É só virar a chave para o lado certo. Exatamente. Muito perfeito. Bom. Muito perfeito. Muito bom. Jesus isso, é o governador do nosso planeta. Não é à toa. Juliette, enquanto você falava, claro. Eu estava pensando também, amiguinha. É uma coisa que ele também teve que se autodescobrir, né? Ele já trazia, mas era como, né, você falou, como se ele tivesse ali adormecido, né? Numa bolha, ainda sem acessar, né, corretamente. Uhum. Ele teve que realmente se descobrir nessas qualidades, né? Com essa inclinação para o bem, que ele até tinha isso muito forte, o que a Elaine falou, né? O temperamento, essas características todas, mas infelizmente elas eram mal aplicadas, né? E aí ele Sim, mas você percebe que no momento em que ele tem o contato com Cristo, no momento em que Jesus o chama, ele já não questiona. Se você pensar bem, se fosse você, ou eu, ou qualquer um de nós, a gente está ali fazendo todas as besteiras do mundo, perseguindo todos os cristãos, dizendo que Jesus Cristo é tudo menos bonito. Aí ele aparece diante de você e te pergunta por que tu me persegues e tu não faz nada? Pensa. Ali, ele já virou a chave, acabou ali, ele entendeu tudo. Ele apenas teve que dar ali uma adaptada, acordar, né? Tirar o... E descendo o véu, gente, ao homem novo. O homem novo nasceu ali, imediatamente no momento em que ele viu Jesus Cristo. E a visão de Jesus Cristo, né? Deve ser um negócio muito louco. Pelo amor de Deus, pensa. Não consigo nem Acho mensurar. que todos nós viraríamos. Nem eu. A chave Quem não gostaria, vira a chave, né? vira Quem o nunca cérebro. sonhou com isso? Um dia encontrar ele assim. Vamos lá. Acho que vira tudo. Muito Vai, Elaine, desculpa. Nada, imagina, meu amor. Pode comentar à vontade. Vamos lá. Sempre o mesmo homem, exclamou o amigo com um sorriso franco. Aliás, posso apresentar um complemento às tuas próprias explicações. A biga é indispensável às vistas. A biga é indispensável às visitas a uma casinha florida na estrada de Jope, e a conversação grega é necessária aos colóquios com uma legítima descendência de Issacar, nascida entre as flores e os mármores de Corinto. Olha o que ele está introduzindo aqui. Ele está introduzindo que ele sabe que ele está se namorando, né? Que Saulo está se namorando para numa certa casinha florida. Aí ele perguntou, como você sabe disso? Inquiriu Saulo admirado. E aí Sadoc respondeu, pois não te disse que estive ontem à tarde com a tua irmã, que me entregou todo o serviço, aquela fofoqueira?
E os dois, acomodados em poltronas confortáveis da época, entremeando a conversação com algumas pequenas taças do capitoso Chipre, exploravam largamente os problemas da vida pessoal, relacionando as pequenas ocorrências de cada dia. Então, eles estavam ali deitados, já comendo, bebendo, conversando, falando sobre a vida. E aí Saulo fala de quem? Dela. Jovialíssimo, Saulo contou ao amigo que, de fato, se enamorara de uma jovem da sua raça, que aliava os dotes de peregrina beleza aos mais elevados tesouros do coração. Seu culto ao lar constituía um dos mais santificados atributos femininos. Explicou o primeiro encontro que tiveram em companhia de Alexandre e Gamaliel. Foram havidos uns 3 meses a festividade íntima que Zacarias ben Hanan, adiantado lavrador do caminho de Jope, oferecera a alguns amigos bem colocados. Bom, vocês se lembram quem acolheu Gesiel lá quando o pai e a mãe dela, quando o pai e o irmão, né, o pai foi assassinado e o irmão foi preso? É desse Zacarias aqui que ele está falando. Adiantado lá. Foi o Zacarias que abrigou ela e adotou ela como filha. Exatamente, Bia. É desse Zacarias que Saulo está falando. Adiantado lavrador no caminho de Jope, oferecer a alguns amigos bem colocados, em homenagem à circuncisão dos filhinhos de seus servidores. Circuncisão era um ato, né, até hoje entre os judeus, como é que eu vou dizer, uma prática, né, que se faziam nas crianças, quando se faz ainda, né, quando elas nasciam, como se fosse, né, um batizado, alguma coisa nesse sentido. Então, os lavradores dele ali fizeram isso, estava passando por com os filhos, e ele ofereceu essa festividade, a circuncisão dos filhinhos de seus... Aliás, essa circuncisão, esse ato, né, lá na frente vai ser motivo de uma pequena discussão dentro da Casa do Caminho. Acrescentou que o anfitrião era antigo... Porque na época não tinha anestesia, né? E aí cortava... Era uma maldade que se fazia com as crianças. Ele cortava lá a pele do pinto, enfim, sem anestesia. Mas a discussão é por outro motivo, mas era assim, sim, Bia. Acrescentou que o anfitrião era antigo comerciante israelita emigrado de Corinto, após longos anos de trabalho na Caia, desgostoso com as perseguições de que fora vítima. Se lembram que eles também perderam um filho, né? Eles também perderam um filho naquela época das perseguições, onde estavam muito acirradas as perseguições, né? Após grandes provações na viagem de Cencreia a Cesareia, Zacarias chegara àquele porto em péssimas condições financeiras, mas foi auxiliado por um patrício romano que lhe facultou recursos para arrendar uma grande propriedade na estrada de Jope, a regular distância de Jerusalém. Então, era uma cidade que... Eu vou até mostrar, trouxe o mapa, né? Porque eu adoro fazer isso, ver onde era, qual é a distância que eles percorriam, para a gente fazer essa viagenzinha lá para a região lá da época. A regular distância de Jerusalém. Eles estão em Jerusalém agora, tá? Conversando. Acolhidos generosamente em sua casa, agora farta e feliz, ali conhecera a jovem Abigail, um terno coração de menina, dona dos mais belos predicados morais que pudessem exornar... Ih, vai bater a falta ainda. Uma filha da sua raça, era de fato o seu ideal de moço. Ou seja, tudo que Saulo queria, né? Saulo, que era esse homem na época, né? Bonito, vigoroso, né? A gente vai ver que ele vai falar nessa conversação com Sadoc a posição, a condição social dele, né? Mas tirando isso, a gente já viu que era um patrício, que tinha condição financeira muito boa, então era um bom partido para a época, né? Era um partidão.
E aí ele falou, inteligente, versada na lei e, sobretudo, dócil e carinhosa. Os predicativos que uma esposa, para um homem desse, precisava ter, e ele já escolheu ela ali. Adotada pelo casal como filha muito cara, havia sofrido amargamente em Corinto, ali deixando o pai morto e o irmão escravizado para sempre. Havia 3 meses que se conheciam, permutando-se as mais risonhas esperanças e, quem sabe, talvez o Eterno lhes reservasse a união conjugal como coroamento dos sonhos sagrados da juventude. Saulo falava com entusiasmo próprio do seu temperamento apaixonado e vibrátil. Mais uma vez, Emmanuel trazendo aqui esse temperamento apaixonado de Paulo. No olhar profundo, notava-se-lhe a chama viva dos sentimentos resolutos com respeito à afeição que lhe dominava a capacidade emotiva. E aí Sadoc perguntou, já comunicou a teu pai esse projeto? Aí ele falou, minha irmã pretende ir a Tarso nesses 2 meses e será intérprete dos meus votos, concernentes à organização do meu futuro. Aliás, sabes... Isso não pode nem deve ser um problema de soluções precipitadas. Ele falou assim, ó, estou conhecendo, parece que é a mulher perfeita, vou pedir para minha irmã comunicar ao meu pai, mas estou indo com calma. Penso que ao homem não convém entregar-se assim, sem mais nem menos, a uma questão decisiva do seu destino. Saulo levava isso muito a sério. Levou isso tão a sério, né, que quem conhece a história do livro sabe que ele, então, né, pela história, nunca mais se relacionou com ninguém. Há especulações na história, se teve, se não teve, mas não teve. Emmanuel confirma para a gente que não. Saulo permaneceu só, né, não se namorou com mais ninguém. Mais para frente, a gente vai até ver que uma mulher tentou, né, mas ele não quis. Então, ele levava isso, de fato, muito a sério. E aí, todas essas ocorrências que a gente sabe que vai acontecer no coração dele também, meio que traumatizou, né? Então, não, Saulo não teve outras pessoas a não ser Abigail na sua vida. Obedecendo ao nosso velho instinto de prudência, venho analisando demoradamente meus próprios ideais e ainda não trouxe Abigail para conviver com Dalila, a irmã dele, de Saulo. Alguns dias em nossa casa, pretendendo fazê-lo tão só nas vésperas da visita de minha irmã ao lar paterno. Já que acalentas tantos projetos para o futuro, ajuntou o amigo com bondoso interesse. Em que, não sei se está, estão as tuas pretensões ao cargo do Sinédrio? Quem se lembra, né, do nosso estudo passado, que eu falei sobre o Sinédrio, que era a mais elevada corte, né, dos doutores da lei da época, era como se fosse o nosso STF aqui, né, a última instância mais importante de julgamento dos judeus, e haviam cargos importantíssimos ali. E é isso que Sadoc está perguntando. Como é que estão as tuas pretensões ao cargo do Sinédrio? E ele responde, não posso queixar-me, porquanto o tribunal me confere atualmente atribuições especialíssimas. Olha, ele já tinha um cargo considerável no Sinédrio. Sabes que Gamaliel há muito vem estando com meu pai a respeito da minha transferência para Jerusalém. Quem fez o estudo passado também, eu trouxe alguma coisa, né, pouca, mas trouxe sobre Gamaliel, que era um dos mais importantes rabinos da época, né? Tinha uma escola de Gamaliel. Até hoje, os judeus fala, se vocês jogam Gamaliel e vocês vão em alguns sites, vocês vão ver com qual respeito eles tratam Gamaliel. Então, ele era um grande doutor da lei da época, né? E Saulo era discípulo dele.
Sabes que Gamaliel há muito vem estando com meu pai a respeito da minha transferência para Jerusalém, onde me promete lugar de relevo na administração do nosso povo. Como sabemos, o antigo mestre está idoso e deseja retirar-se da vida pública. Então, isso aqui que Emmanuel está trazendo para a gente, essa informação de que Saulo e o pai dele eram íntimos de Gamaliel, e que Gamaliel estava em conversação com o pai de Saulo para que Saulo tomasse o lugar dele. Gente, isso aqui é de uma importância gigantesca para a época, né? Pela importância que a escola de Gamaliel tinha. Então, aqui, Emmanuel está situando a gente na importância que Saulo tinha no Sinédrio, né? Que ele estava construindo, tanto o pai dele como ele, construindo no Sinédrio para ele. Não tardarei a substituí-lo no voto das mais altas deliberações, além de oferir atualmente ótima remuneração, independente da contribuição que me vem de Tarso periodicamente. Olha só, então ele recebia alguma coisa de Tarso e recebia também do Sinédrio. E receber valores altos no Sinédrio, tanto no Sinédrio como... Oh, meu Deus, fugiu a palavra agora. Era para poucos, né? Porque a maioria no templo, tanto no templo como no Sinédrio, eram poucos que recebiam grandes valores, né? Eram só os mais importantes. Porque no templo, por exemplo, os sacerdotes, o sumo sacerdote que recebia bem, mas os outros não recebiam tanto, né? Então, só os mais importantes é que tinham elevados valores a receber. Independente da contribuição que me vem de Tarso periodicamente. Tenho, acima de tudo, o ideal político de aumentar meu prestígio junto aos rabinos. Ainda queria aumentar mais ainda. É preciso não esquecer que Roma é poderosa e que Atenas é sábia, tornando-se indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém, como tabernáculo do Deus único. Olha aí de novo, ele, né, retomando esse pensamento. Precisamos, pois, dobrar os joelhos de gregos e romanos ante a lei de Moisés. Então, esse era o pensamento que movia Saulo na sua colocação social, né? E política da época era tudo uma coisa só, né? Religiosa, política, tudo era vida comum, nada se separava da religiosidade para eles, era tudo uma coisa só. Então, o foco dele era esse, olha, o foco dele é alcançar o máximo do máximo que ele pudesse, era substituir Gamaliel, ganhar mais prestígio ainda junto aos rabinos, né? Para poder, para ter condições com esse poder todo que ele queria angariar, dobrar os gregos e os romanos, as leis de Moisés. Sadoc, no entanto, deixando perceber que não prestava muita atenção ao seu idealismo nacionalista, tinha o pensamento na situação particular, advertindo delicadamente. Pelo que me dizes, folga em saber que teu pai vai melhorando progressivamente as condições financeiras e dizer-se que foi tecelão humilde, hein? Por isso mesmo, talvez, glosou Saulo, ensinou-me a profissão quando menino, para que nunca me esquecesse de que o progresso de um homem depende do seu próprio esforço. Olha que interessante, né? Que o progresso do homem depende do seu próprio esforço. Era comum, na época, os pais passarem seus ofícios aos filhos, né? Até porque os filhos eram poucos os que conseguiam uma condição considerável na sociedade, então a profissão do pai ia passando para o filho e assim ia, né? Mas mesmo esses que tinham condições de enviar os filhos para as grandes escolas, tanto em Jerusalém como fora, Tarso, né, Atenas e tal, eles ainda assim, na infância, eles ensinavam já os seus ofícios aos seus filhos. E olha que coisa interessante, né? A gente não tem noção, eu digo isso, nós espíritas não temos noção. Quando a gente lê um romance de Emmanuel, quando a gente lê um romance de Humberto de Campos, a gente não tem noção de quanta informação privilegiada a gente tem.
Porque outro dia, fazendo pesquisa sobre Saulo, eu peguei um texto onde dizia que Saulo aprendeu o ofício de tecelão com Áquila e Prisca no deserto. Porque quem conhece a história do livro se lembra, né, que mais para frente Saulo vai passar 3 anos no deserto, lá encontra Áquila e Prisca. Isso está relatado no texto bíblico, né? E aí eles deduzem que lá ele aprendeu o ofício de fazer tendas e tal. Por quê? Não tem relatos de que ele aprendeu isso com o pai, né? Embora se sabe, os estudiosos sabem, né, que os ofícios eram aprendidos dos filhos com os pais. Mas, curiosamente, eu achei um texto que dizia isso. E não, né? Ele aprendeu com o próprio pai, como ele está falando aqui. Jesus aprendeu o ofício de carpintaria, né, com José. As profissões eram simples, né? Carpinteiro, tecelão, agricultor, enfim, pescador. Eram coisas simples, mas que eram passadas de pais para filho. Pescador, eram ensinamentos da época, era que os pais ensinavam para os seus filhos para darem prosseguimento à profissão deles, né? Filhinho de peixe, peixinho era uma regra, não era um ditado somente. Exatamente. Então tá, ele está falando aqui que tem conhecimento de que o pai dele cada vez mais aumentando, né, a sua riqueza. Por isso mesmo, talvez, glosou Saulo, ensinou-me a profissão quando menino para que nunca me esquecesse de que o progresso de um homem depende do seu próprio esforço. Hoje, porém, depois de tantas fadigas no tear, ele descansa com justiça, numa velhice honrada e sem cuidados, junto da minha mãe. Suas caravanas e camelos percorrem toda a Cilícia. Olha, então ele era um grande comerciante, né? E tinha grandes caravanas. Isso, para a época, era muito considerável. Você ter caravana, você ter um animal ou 2 para fazer determinados trajetos e cobravam por isso, já dava uma renda boa, né? Porque eram poucos. Porque manter um animal naquela época, né, desse porte de camelos, né, não era fácil também, demandava dinheiro. E ele tinha, olha, uma caravana. E camelos percorrem toda a Cilícia e os transportes lhe garantem um desenvolvimento de renda cada vez maior. Gente... Mal comparando hoje, ele era dono de uma frota de aviões, uma empresa aérea de aviões, entendeu? Por aí, Bia. Hoje as coisas são transportadas por avião, caminhão, né? É por aí, né? Por aí, Bia. Era o transporte da época, o camelo. Por aí. Gente, por que vocês acham que Emmanuel colocou aqui para a gente esse diálogo, trazendo, né, um perfil e a condição de Saulo nessa época? Quem quer dar uma opinião aí? Por que Emmanuel fez? Não foi à toa que ele fez isso. O que vocês acham? Que ele está falando da sua cultura, dos seus estudos, da vinculação e da intimidade dele com Gamaliel, das posses do pai, um homem rico, bem colocado na sua sociedade, né? com um posto no Sinédrio, recebendo recursos, esqueci lá de onde ele falou. Por que vocês acham que Emmanuel está trazendo esse discurso aqui, esse diálogo? Discurso não, esse diálogo. É sem motivo? É para enfeitar o livro? Né? É para enfeitar a história? Não, né? Isso me leva a pensar que ele não era simplesinho, né? Que os ricos também podem se esforçando, se encontrar Jesus lá na estrada de Damasco, de repente eles podem ir para o reino dos céus. Porque Jesus não fala que era mais fácil o buraco, como é que é? O camelo passar no buraco, passar na agulha do que o rico no reino dos céus. Alguém quer falar? Fala, Juliette. Eu acho que ele, primeiro porque ele
Emmanuel tem essa característica, né? Ele coloca o contexto histórico de uma forma muito clara e seus personagens todos muito bem colocados nos contextos para que você os conheça muito bem para poder entender a trajetória deles, né? E a trajetória de Paulo, importante como foi, não teria sido diferente. Mas, principalmente, no meu entender, ele está demonstrando que todo esse conhecimento que ele possuía e essa colocação dele numa categoria social excelente, né, como um homem não só ilustrado, doutor da lei, alguém muito importante, muito solicitado e etc., com condição de ter quem ele quisesse e ser o que ele quisesse, enfim, né, e principalmente de ter galgado isso. O pai era um tecelão, então ele recebeu a informação de alguém humilde que se tornou, né, rico, enfim, e que depois ele opta por largar tudo isso. E esse pai o asila praticamente não, o asila literalmente, porque o pai tira tudo dele, não deixa nada nem para que ele possa se sobreviver, né? Então a queda é do 100 ao 0, enfim. E ele não sente nada. Isso não o abala, que é algo realmente maravilhoso. Na minha visão, é justamente demonstrar que o amor de Deus não precisa, você não precisa de mais nada. Ele só queria exercer o amor e o evangelho de Jesus. Muito bom, Juliette. Só um complemento, me faz lembrar Francisco de Assis, que não precisava ser exilado pelo pai, não. Ele mesmo se despediu dele. Ele fala, não quero nada que é seu, porque o Francisco de Assis também nasceu em lar rico. Sim. Ele tirou toda a roupa, não quero nada que é seu, e foi embora. Pegou tudo, né? Aí entregaram um manto para ele que ele vestiu o resto da vida, entendeu? E é isso. Muito bom, Francisco de Assis também é muito bonito. Muito bonito. Exatamente isso. Isso tudo que vocês falaram. Emmanuel está situando aqui para a gente quem é esse homem, né? O que ele tem, para a gente poder lá na frente compreender que quando ele abre mão disso tudo, em nome do Cristo, ele abre mão de muita coisa, né? Uma vez o Marcos falou aqui, meu marido que está acompanhando a gente, ele comentou num estudo, acho que foi logo lá no início, né? Que a gente comparou como que os discípulos abriram mão, né, das suas vidas também, se dedicaram também à boa nova do Cristo, a divulgar a doutrina, a acolher, a amar. E ele fez o seguinte comentário: é louvável, lógico, né, todo o comportamento dos discípulos, o que eles fizeram em nome do Cristo, mas eles não precisaram abrir mão de tudo que Paulo precisou abrir. E isso tem um grauzinho a mais de desprendimento, de esforço e de sofrimento, porque ele não deixa, né? Quando, bem a Juliette falou, quando o pai fala que não quer olhar mais ele, quando os amigos viram as costas e falam para ele que ele está louco, né? Sim, isso dói no coração dele, mas a fortaleza dele no Cristo é que ele consegue caminhar, se reerguer depois de um grande período de deserto, e essa simbologia do deserto é uma simbologia maravilhosa que a gente vai falar quando chegar esse momento. Todos nós precisamos passar pelo deserto das nossas almas, quando a gente se desperta para alguma transformação verdadeira no nosso espírito. A gente sempre, né, ou quase sempre, passa por esse deserto, a gente vai falar, a gente vai entender esse sentimento, é importante que a gente entenda isso. Às vezes a gente está se sentindo no deserto, a gente não consegue compreender isso, mas na verdade são transformações que estão ali mexendo com a gente, o deserto é necessário, a gente vai falar sobre isso, mas olha o que Saulo abre mão da sua vida para seguir o Cristo. Tá? Então, sim, como a Juliette falou, Emmanuel é maravilhoso em situar a história, em situar os personagens. Isso é maravilhoso, mas a gente vai pegar tudo isso aqui e vai guardar
para a gente lembrar disso quando ele abrir mão disso tudo. Tá bom, meninas e meninos? Deixa eu E descompartilhar. assim, até, Elaine, a questão dele ter que assumir, né, o que ele fez, né, tudo que ele passou, e assim, imagina, uma coisa é ele que estava errado, aqui é o certo, ou por aqui. Outra coisa é a consciência, né? É a dor que ele sentiu na consciência e esse deserto, essa importância de realmente ele se assumir, né, diante de tudo que ele fez. Né? Isso aí é muito corajoso, isso não é para qualquer um mesmo, não. E um dos momentos, Sâmia, que a mim, a todas as vezes que eu li Paulo Estevão, que me tocou demais, foi justamente também uma passagem que simbolicamente também representa muito, que é esse momento que ele está no deserto com Áquila e Prisca, e eles não sabem quem é ele, e Áquila e Prisca fala da perseguição que acabou com a sua família, e ali é como se fosse a consciência de Paulo falando com ele próprio, torcendo ali, né, dentro dele, ele saber que ele foi o causador da dor daqueles dois companheiros que ele já amava tanto, né? Eu estou ouvindo o audiobook, né? E hoje eu ouvi justamente esse trecho e não tem como você não ficar tocado. E principalmente pela reação dos dois de compaixão. Exatamente. De compreensão. Essa passagem é linda, é linda. Eles reagem, sabe, de uma maneira tão linda, tão plena, assim, tão tranquila. Eu ouvi, você não me passou o audiobook, eu estudo direitinho. Ai, olha. Muito bom, meninas, muito bom. E a gente adora dar spoiler, né? Mas é que a gente ama esse livro, né? Então, amores, ó. Se você tiver esse audiobook para me passar, também quero. Aí, passa. Vou te passar, Bia, pode deixar. Bia. Uhum. Ó, quem eu não vi aqui, quando eu abri agora aqui na minha tela, tá a Pri. Oi, Pri. A Heloísa eu já falei, a Lu eu falei, Ricardo eu falei, já falei com todo mundo. Meninas, adorei o nosso retorno, tava morrendo de saudade. Não me abandonem, tá? Vamos continuar o nosso estudinho. E semana que vem a gente tem mais. Então, agora, quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar? Eu posso fazer como iniciante. Oba! Olha, essa aí é uma sugestão. Nós estamos pensando... Você ia dar essa sugestão, Bia? Ia. Aí, viu? Só tem médium aqui, menina. A gente capta. Brincadeira, impressionante. Vamos lá, gente. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, a nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade bondosa e amiga que nos conduziu até esse estudo, que nos oportunizou refletirmos em cima dessa obra de Paulo Estevão, esse livro que nos traz tantas reflexões, que possamos seguir o exemplo, seguir as condutas e seguirmos nos autoaprimorando, buscando, pois sabemos que a estrada pode ser longa, pode ser dolorosa, podem haver desertos, mas também sabemos que Cristo está conosco. Então, que possamos continuar juntos, estudando, buscando levar com leveza, com alegria esse estudo, que o Senhor possa continuar intuindo a nossa irmã Elaine nessa condução desse trabalho de amor e que nós sejamos, Pai, perseverantes para continuarmos aqui, aprendendo uns com os outros. Com os corações agradecidos, nós vamos pedir a sua autorização para encerrar o estudo da noite de hoje. E pedimos também, fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, querida. Amores, obrigada, tá? Amores, boa noite. Beijo para todos. Boa noite. Beijos, beijos. Uma semana de saúde, Beijo. paz, de trabalho no bem. Boa semana.